Deus seja louvado. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo por número 23. Eu prometo ser fiel ao tempo que me resta. E hoje, de cunho proposital, nós não vamos dar sequência à nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Já temos ministrado dos 30 milagres, restando 5 milagres. Mas como nós estamos nessa jornada que iniciou no dia 1º de agosto, uma jornada de 6 horas mínimas em jejum, diariamente, no mínimo de 6 horas. Nessa primeira semana nós estamos orando sobre família. Quanto está dentro desse propósito aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então o Espírito de Deus, nessa madrugada, eu iria ministrar sobre a cura de um hidrópico. Mas nessa madrugada o Senhor me levou a esse texto. A última vez que eu fiz uso dessa passagem, já deve ter uns 6 anos. E o Senhor fez ela acender no meu coração novamente. Segundo Samuel capítulo 23, versos de número 11 e 12. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Quem visita? Levanta a mão. Meu Deus, vocês que estão nos visitando, poderia ficar de pé, por favorzinho. Queria que a igreja pudesse vê-los também e aplaudir o Senhor pela sua vida. Isso. Olha, vocês vão receber um cartãozinho na sua mão, tá? Vai chegar um cartãozinho aí na sua mão, para você no final retirar ali um presente dessa igreja para você, tá bom? Receba o meu abraço. Eu não sei se hoje o que traz você aqui é honrar um dos nossos formandos, ou se alguém lhe convidou, mas você faz parte de uma outra casa espiritual. Se esse é o seu caso, transmito o meu caloroso abraço à sua liderança. Mas se você veio nos conhecer e quem sabe tomar uma decisão de permanecer entre nós, quero dizer já de antemão que não somente para mim, mas para todo o time pastoral, será uma grande alegria poder servir vocês. Enquanto já abriram o texto, diga amém. Eu vou ler o verso 11, a igreja vai ler o verso 12. E depois dele vinha Samar. Qual é o nome do cara? Circula esse nome aí, que ele vai ficar mais famoso hoje. Filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. Circula plantação de lentilhas. E o povo fugia. E o povo fugia dos filisteus. Verso 2, a igreja no 3, bem bonito. 1, 2, 3, vai. Só o verso 12, volta no 12. Queria pedir que agora as mulheres pudessem ler esse texto. O verso 12, bem bonito. Só as princesas, as mulheres livres, no 3. 1, 2, 3.
a ética manda a gente pedir para as mulheres fazer primeiro, que agora vem a dinamite. Tem centurião aqui? No 3, pelo amor de Deus, irmãos. 1, 2, 3. Já sabia que isso ia acontecer. Não, já sabia que os homens iam fazer essa humilhação toda e tal. Os homens falaram muito mais forte. As mulheres falaram mais bonito. O bom do céu é que o céu é um lugar onde os fortes e os bonitos se juntam. Quem vai para o céu, diga amém. Amém. Toda a igreja por último, no 3, 1, 2, 3, vai! Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Faça isso com alegria. O texto que está em apreço, ele é o registro daquelas que seriam as últimas palavras do grande rei Davi. Falar de Davi é falar de alguém que ao longo da sua trajetória se torna um campeão. Não disse nenhuma novidade. Você sabe que além de vencer Golias, depois mais 4 irmãos, depois os demais gigantes de Gate, a Bíblia diz que Deus ia dando vitória para Davi por onde quer que ele fosse, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Mas Davi também se torna um campeão emocional. Alguém que desde muito cedo precisou lidar com algo que é muito duro: rejeição. A rejeição é uma arma silenciosa, dura, atroz, quase covarde. Davi vai se tornar um mestre nessa guerra. Rejeitado pelo seu próprio pai, o belemita Jessé, da sua mãe sequer temos notícia. A posteriori também rejeitado pelos seus próprios irmãos. Se não fosse a voz de Deus gritar no coração do profeta Samuel, até mesmo esse filho de Ana, que acumulava sobre si a alcunha de ser profeta, juiz e sacerdote, Samuel, teria rejeitado Davi, porque ele não tinha porte, ele não tinha aparência, ele era o filho caçula, ele não tinha garbo para ostentar o posto de rei, daquela que haveria de se tornar a maior monarquia do seu tempo. Sim, Davi vai se tornar rei de uma monarquia que tem sobre si uma Israel unificada. Só 3 reis tiveram esse privilégio: Saul, o primeiro, Davi, o segundo, e Salomão, o terceiro. Porque com a morte de Salomão, seu filho Roboão, ao assumir, ele já vai assumir uma Israel dividida, reino norte e reino sul. Davi vai se tornar um campeão emocional, porque além de vencer as rejeições dentro de casa, ele também vai vencer as rejeições do lado de fora. Rejeitado pelo rei Saul, rejeitado pelo gigante, que debochava pelo fato dele ter um cajado em suas mãos e pedras. Depois rejeitado pela sua própria esposa Mical, porque quando ele entrava com a arca, dançando e se alegrando na presença de Deus, Mical o desprezou quando o olhava pela janela. Então toda essa rejeição que Davi vem experimentando, ela vai se tornar uma espécie de academia, que vai forjar nele calos emocionais, e esses calos emocionais vão levá-lo a se tornar um adorador. Porque quando as portas da terra estavam fechadas, Davi tinha uma certeza, isso me arrepia,
que embora talvez ele não tivesse a voz mais afinada e nem fosse o melhor tangedor, embora a Bíblia diz que ele era bom no tanger, mas ele tinha uma certeza que ao tanger a harpa e compor os seus salmos no meio de um deserto solitário, o próprio Deus ficava de pé no trono para ouvir o que estava saindo da terra. Davi então é aquele que acumula sobre si a habilidade de um valente guerreiro, mas também a habilidade de um adorador e um poeta. A rejeição, ela se torna essa academia, e talvez eu falo para alguém que nesse momento está lutando essa guerra. A rejeição é difícil mesmo, porque nosso primeiro impulso é querer provar para a pessoa que nos rejeita que a gente não é qualquer um não. A gente merece atenção, a gente merece honra, a gente merece amor, a gente merece carinho. Até que a gente chega a um ponto que compreende que os nossos esforços em atrair o olhar de quem decidiu nos rejeitar pouco valem. As pessoas escolheram não querer olhar para nós e está tudo bem. Nós é que temos que saber o que fazer com isso. E o meu conselho para você que se sente rejeitado, rejeitada nessa manhã, gasta essa energia não em convencer quem está do seu lado. Gasta essa energia em olhar para o céu e ver que existe um Pai de braços abertos e que nunca vai virar as costas e nunca vai rejeitar um coração contrito. Porque todas as vezes que você se volta na direção dele, pelo menos eu já tenho essa surpresa, todas as vezes que eu faço isso, eu espero chamar a atenção dele, só que quando eu me volto para ele, eu já vejo a face dele voltada na minha direção, como se ele estivesse dizendo: eu já estava esperando você trazer esse assunto para mim, eu já estava aqui aguardando você trazer esse clamor, e aqui está a resposta, talvez não a que você quer, mas está aqui, meu filho, a que você precisa. Ser um rejeitado tem os seus benefícios. Não é fácil identificá-los. É que a rejeição nos faz aprender a valorizar o pouco. Porque quem não tem, quando tem, valoriza. Porque sabe o que é não ter. E é assim que Davi vai construir uns poucos amigos. Enquanto ele fugia de Saul, teve que se tornar também um especialista em lugares difíceis. Por quê? Porque o grande exército do rei Saul estava atrás de Davi. Davi tinha que se desviar das lanças do rei feroz e também da busca implacável do seu exército. Então, para Davi não adianta ficar em lugar fácil, porque no lugar fácil ele é facilmente encontrado e se tornaria uma presa fácil. Por outro lado, Davi vai ter que se tornar um especialista em lugares difíceis. E é assim, caminhando pelas planícies do En-Gedi, que fica de frente para o Jordão, perto do Mar Morto, se tornando um especialista geográfico no deserto de Zif, um deserto que tem um sopro quente durante o dia e à noite um sopro gélido. Finalmente ele vai chegar num lugar que nós conhecemos como Caverna de Adulão. É ali que alguns amigos vão se unir a Davi. O texto registra a qualidade desses amigos. Homens endividados, homens de alma amargurada e coincidentemente eram também homens rejeitados. Como Davi aprendeu a valorizar o pouco, Davi não abre mão desses amigos que se achegam a ele. Até porque nesse momento Davi não tem muito o que oferecer. Bom é quando a gente identifica que tem amigos que se aproximam da nossa história quando a gente não tem muito. Porque quando chegar o tempo do muito, e vai chegar, você sabe exatamente com quem você deve repartir a honra que Deus vai derramar sobre a sua vida. Não, senhores, eu não estou falando de amigos de ocasião e nem amigos interesseiros. Eu estou falando daqueles amigos que compram 4 pães franceses e vai na sua casa dizer: eu vim passar uma tarde, eu vim assistir um filme do Netflix. É aqueles amigos que compram meio quilo de ervilha e falam assim: vamos fazer uma sopa, vamos colocar um pão aqui no forno, vamos fazer uma torrada, vamos jogar um dominó. Tempos de vacas magras
selecionam os que são de verdade. Davi, como era um homem experimentado na rejeição, vai ter esse presente de Deus, de ter perto de si homens que olhavam para ele e não viam muito para dar, mas viam um coração disposto, viam um coração disponível. E a esses são chamados agora os valentes da caverna. Valentes do quê? Não venceram nenhuma guerra ainda, mas estão fugindo, estão lutando, estão buscando a sua sobrevivência, não estão entregando barato para o inimigo o pouco que eles têm. Esse é o desespero do diabo, porque talvez eu estou pregando para uma meia dúzia nessa manhã que nem tem muito, mas o pouco que Deus confiou nas suas mãos você está guardando, você está zelando, você está cuidando. É sobre isso a amizade de Davi com esses 400 valentes, que agora vão dividir uma caverna, daqui a pouco vão entrar no território dos próprios filisteus e se passar de doido para manterem vivos. Porque se luta para se manter vivo assim, pastor, é porque existe uma semente de profecia que Davi carrega dentro do coração dele. Davi nesse momento não tem prata, Davi nesse momento não tem ouro, Davi nesse momento não tem coroa, Davi nesse momento não tem cetro. O que é que Davi tem? Uma promessa. Talvez você está sentado do lado de alguém que também não tem muito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, você não está sentado do lado de uma pessoa vazia não, porque do seu lado direito, porque do seu lado esquerdo tem alguém que teria 1000 motivos para dormir até meio-dia num domingo de frio como esse. O que faz uma pessoa se levantar no inverno desse e vir para a casa de Deus é porque eu carrego uma semente de promessa no meu coração. E se o diabo achava que eu ia entregar isso aqui barato, ele está redondamente enganado, porque é pouco, mas eu vou cuidar, é pouco, mas eu vou zelar. E por que você está lutando? Porque eu creio que o meu dia vai chegar e Deus está colocando as pessoas certas do meu lado para zelar e velar por essa. Eu estou pregando para alguém aqui essa manhã. Davi assume, toma posse, coroado em Hebrom, e a posteriori diante de toda a nação, depois de 7 anos, estamos agora no momento em que ele assume por volta do ano 1003 antes de Cristo. 40 anos é o tempo do seu legado. Foram 40 anos sangrentos, de guerra, só que muito ouro, muita prata, muito bronze, muito território conquistado. Como todo valente, o tempo passa, e passa para os que são valentes também. Davi não mostra a sua nobreza só em tempo de glória, porque o texto que nós acabamos de ler em 2 Samuel capítulo 23 traz as últimas palavras desse grande rei. E ele poderia desperdiçar, ou melhor, gastar as últimas palavras que lhe restam de várias maneiras. Ele decide levantar um panteão de honra para aqueles que começaram e terminaram do lado dele. Tem muita gente que começa com a gente na jornada, vão até certo tempo e no meio do caminho desistem. Existem pessoas que podem entrar na nossa história como um andaime numa obra. Deus trouxe, elas foram importantes em um tempo de construção. Agora tem amigos que são como cimento. O cimento está no começo, o cimento está no meio da obra, no final da obra precisa de cimento. E se a casa fica de pé, porque tem cimento que a gente nem está vendo. Vou falar, nem está vendo, porque você vê a tinta, você vê o porcelanato, você vê a luminária. Cimento você não vê, mas se a casa está de pé, porque tem cimento. Tem pessoas que estão de pé aqui nessa manhã, não é por causa da luminária não, é por causa dos amigos cimentos,
que nem sempre você tira uma foto, eles estão aparecendo na foto do lado, mas eles estão no alicerce, eles estão na parede, eles estão na laje, e em todos os momentos eles estão do lado. Eu não sei se você está do lado de um amigo cimento, eu acho que era uma boa hora para você até dar um abraço nele e dizer assim: que bom que eu tenho você do meu lado. Manda um WhatsApp. Isso. E eu começo a terminar. Desses 400 valentes, reconhecidos em Adulão, uma caverna, ao final da jornada de Davi, ele vai trazer uma lista de 37, quase 10%, que no final permanecem, e esses sim são chamados, esses são os valentes de Davi. Mas desses 37, 3 são dignos de uma menção ainda mais honrosas. O texto nos mostra quem são eles. Se você está com a Bíblia aberta, no versículo de número 8, Davi vai falar de Josebe-Basebete, o primeiro. Depois ele vai falar no versículo de número 9 sobre Eleazar, o filho de Dodô. E no verso de número 11 ele vai dizer: depois destes, Samar. Qual é o nome dele? Guarda esse nome, que no final você vai tomar um susto. Davi agora está contando por que esses 3 são dignos de menções honrosas. Os outros também serão listados, mas esses 3 eles são destacados porque eles tiveram coragem de fazer o que os demais não fizeram. Os outros eram bons, mas esses eram melhores. Arriscaram mais, entraram mais na frente, se dispuseram mais, estava mais perto, estava mais do lado. E quem foi Samar? Quem diz é o texto. E depois deste, Samar, filho de Agé, o Ararita, que se colocou de pé no meio de um campo de lentilhas. Diga: campo de lentilha. Não é campo de uva, não é campo de tâmaras, não é uma fazenda de figueiras, são meras lentilhas. E por quê? Porque lentilha era desprezível, era o grão do pobre, era o grão para o estrangeiro, era o grão dos rejeitados. Em certos momentos a lentilha era moída para dar até para animais. Ninguém recebia um convidado de honra para dizer: está aqui, eu fiz uma sopa de lentilha. É por isso que houve um choque tão grande, porque Esaú não vendeu o seu direito de primogenitura por um prato nobre, era um mero guisado de lentilhas, era tão barato, em troca de algo tão grande. O que destaca Samar é porque o texto diz que quando os filisteus se levantaram para tomar aquilo que até era desprezível, porque o diabo é um safado mesmo, ele quer tudo, ele quer deixar você zero na lona. O que é grande, o que é pequeno, ele quer raspar. Só que, para desespero do inferno, Deus está levantando nessa manhã um exército de Samar nesse lugar. Já que você levantou a mão, eu estou me empolgando, hein? Cuidado aí, não fica levantando muito a mão não. Já segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: hoje está acontecendo um alistamento no quartel celestial, e o Samar vai se levantar hoje. Eu sou o primeiro. Será que tem mais um Samar aqui nessa manhã para dar um grito bem alto de glória a Deus aí? O que a história me dá como denúncia é que quando os filisteus se aproximam para invadir aquela fazenda,
Os demais valentes de Davi olharam para aquela fazenda e disseram assim: nem compensa. Por que não compensa, Eleazar? Ah, porque é só lentilha. Não vai valer o preço da luta, não vai valer o preço da guerra, não vai valer o derramamento do sangue, não vai valer a gota de suor que vai cair. Eu vou ficar me expondo por causa de um campo de lentilha. É porque não era seu. Porque quando todos se colocaram em retirada, alguém está se colocando de pé. E mais do que isso, no meio. Porque quem se coloca no meio, se coloca para se expor. Quem se coloca no meio, se coloca para dizer assim: ó, eu estou aqui e quero que todos saibam que eu estou aqui. Quero repetir, não era uma fazenda de videira, não era uma fazenda de figueira, não era uma fazenda de oliveira, era uma fazenda de meros grãos desprezíveis de lentilha. Só que para Samar tinha um preço. Que preço? Era a terra dele, era o território dele. Porque quando ele entrou naquele território era terra seca, só tinha capim, só tinha mato, só tinha pedra. Mas aquela foi a herdade que coube à sua família. E ele entra com a família dele ali e começa a tirar pedra, começa a arrancar os espinhos, começa a irrigar a terra. O que tem para plantar, olha, segundo essa geologia aqui, a terra que temos aqui não dá para plantar muita coisa não, mas dá para plantar lentilha. Se é o que dá para plantar, é o que eu planto. O que eu não posso é passar uma vida inteira olhando para a terra seca sem me movimentar, porque o Deus que eu conheço é poderoso. Eu vou plantar essa lentilha aqui, eu vou colher essa lentilha aqui, e quando eu for no mercado eu vou trocar lentilha por uva, lentilha por azeite, lentilha por oliveira, lentilha por figo, lentilha por romã. Eu quero trazer uma palavra para alguém: a sua fazenda tem valor. Pastor, eu não sou fazendeiro. Então eu traduzo: a sua família tem muito valor para Deus. Só você sabe o preço que você paga para manter essa casa de pé. Só você sabe o preço que você paga para manter esse casamento aceso, para manter esses filhos interessados com a obra, com a casa de Deus, com o estudo, com o futuro. Não é fácil, gente. Num tempo de relações líquidas, num tempo de relações volúveis, num tempo de relacionamento onde as pessoas descartam facilmente, qualquer coisinha bloqueia, qualquer coisinha exclui e esquece. Pessoas que fizeram parte da sua história. Eu venho da parte de Deus dizendo essa manhã: não vai ficar ninguém de fora. A fazenda pode não ter valor para quem chegou depois, mas para quem chegou antes e pagou preço, essa fazenda tem valor, essa família tem valor. Ah, mas eu estou olhando para o seu GCA, já tem 4 semanas que só vai 4 pessoas, já tem 5 semanas que só vão 6 pessoas. Não tem valor para você, porque quem chega cedo quarta-feira sou eu, quem varra a varanda sou eu, quem lava o banheiro sou eu, quem passa o café sou eu, quem vira madrugada orando, jejuando e se preocupando com essas 4, 5, 6 almas sou eu. Então manda um recado para o inferno nessa manhã: eu vou me colocar no meio dessa terra, eu vou me posicionar, e se todo mundo está correndo, eu vou cravar minha espada no meio dessa terra, para que o diabo saiba: eu não vou desistir. Eu vou contar até 3. Eu senti o peso profético dessa palavra. Eu vou contar até 3 e você não vai falar não, você vai gritar bem alto: eu não vou desistir. 1, 2, 3, grita e detém. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que disseram para Deus: eu estou indo para o culto hoje, mas não sei se eu volto semana que vem. Eu estou indo cear hoje, mas eu não sei se eu vou cear mês que vem. Eu estou com meu marido hoje, mas eu não sei se eu estarei com ele amanhã. Minha esposa está comigo hoje. Eu abri a empresa ontem, mas eu não sei se eu abro segunda-feira. Eu não sou moleque não, meu irmão. Eu sou ministro do evangelho e vim dizer para alguém aqui: você não vai entregar esse negócio barato não.
Você não vai entregar essa fazenda barata, não. Você vai lutar com todas as suas forças, porque a unção que estava em Samar está disponível para quem quer pegar nessa manhã. Eu vou lutar até o fim. Está no texto. E eu parei. Pôs-se Samar no meio, verso 12. Aquele terreno. E o defendeu. Diga defendeu. Não, forte, diga defendeu. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Se o marmanjo vier bater no seu filho, você vai entrar na frente para defender seu filho. Você, com licença, por favor. I'm sorry. Excuse me. Please. É assim? A força da leoa parida entre você, minha irmã. Tem algumas irmãs aqui, Deus me defenda, que ela ia falar assim: Espírito Santo, 1 minuto. Segura aí, eu vou ali. É assim ou não é, mãe? É ou não é, mãe? Eu sei que é. Tem uns pais aqui que, se souber que tem um galalau lá fazendo graça com o seu filho, meu irmão, você esquece que é diácono, esquece que é líder de GCA, esquece que é pastor. Sim ou não? Eu não estou aqui para te julgar, não. Se mexer com os meus, meu irmão. Lá no antigo local, eu tinha uma ovelha, Silvânia, uma filha. Ela era noiva de um sargento do exército. Sargento. Eu só tenho o corte, irmão. O cara era um mulato grande. Pensa que os pretos têm a dádiva da creatina de fábrica, né? Olha o Jonathan. Cadê o Jonathan? Olha o Jonathan. Cadê o Jonathan? Tá aí? Olha lá, olha lá. Vem com creatina já da fábrica, irmão. Aí um dia ela foi fazer o gabinete comigo, pastor. Fulano está me agredindo. Falei, minha filha. Eu falei assim, tá bom. Deus vai te dar graça. Você não vai fazer uma oração, não? Eu vou domingo. Com imposição de mãos. Em Cristo eu digo a verdade e não minto. Em Cristo que me guarda eu digo a verdade e não minto. Ele deixava a Silvânia no culto de moto, ia não sei para onde e voltava para pegar. O culto acabou, eu pedi para alguém dar a bênção apostólica e já fui para a calçada. Quando ele parou a XJ, sei lá, era RD. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia desviar uns 30. Aí ele parou a RD dele. Eu falei, Satanás. Eu já estava na calçada. Silvana está saindo. Eu fui lá e bati no peito dele assim, ó. Olha só. Ela não tem pai na casa dela, porque ela é órfã. Mas ela tem pai aqui dentro da igreja. Essa palavra vai para qualquer irmã que ir lá. Se o teu marido te agride, fala comigo. Ah, pastor, mas ele não interessa. Se eu não der conta, eu chamo, tem uns 3 aí. Eu tenho uns contatos, irmão. Mas o assunto é sério. Sabe por quê? Porque cada irmã aqui é uma filha, é um campo de lentilha. Que se alguém não está valorizando lá fora, eu como pastor aqui dentro dou valor. Cada rapaz, cada moça, cada casa. Olha o que o texto diz, para encerrar. Pôs-se Samar no meio e defendeu. Deus está te dando uma unção para entrar em defesa de tudo aquilo que o diabo quer tomar de você hoje.
e feriu os filisteus. E o Senhor deu um grande... Fica de pé. Estamos concluindo hoje mais de uma semana de oração e jejum por famílias. Começamos hoje e entramos até próximo domingo orando por finanças e vida profissional e jejuando. Terça-feira eu vou trazer um testemunho aqui da pastora Francine. É, pastora Francine? Agora eu vou trazer também. Mas eu quero contar o seu testemunho também. Feche seus olhos. A fazenda é sua, minha irmã. A fazenda é sua, campeão. Quem tem que entrar nessa guerra, parar no meio aqui com a espada e defender, é você. E a pergunta que eu te faço agora é para despertar uma santa indignação na sua alma. Onde é que o filisteu quer entrar? Onde é que o filisteu está ameaçando entrar? Eu quero dar pelo menos 1 minuto para os samais aqui dessa manhã pegar a espada e entrar em intercessão agora pela sua família, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pela sua família. Comece a orar pelo seu casamento. Comece a orar pelo seu cônjuge. Comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar pelos seus pais. É assim que você defende a sua fazenda? O diabo quer destruir, é assim que você defende a sua fazenda? O diabo quer saquear, e é com essa timidez aí que você pede licença, diabo. Faz um favorzinho, diabo, de parar de me atazanar. É assim? Receba a ousadia de Samar nessa manhã, minha irmã. Se posiciona. O texto diz: e ficou no meio quando todos fugiram. É manhã de posicionamento. Isso, levanta a sua mão. É manhã de posicionamento. É manhã de mulheres que nem sabia que era mulher de guerra espiritual, começaram a guerrear espiritualmente. Centuriões entraram em posição de batalha nessa manhã. Vamos lá, vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nós vamos cear, mas você vai entrar em guerra primeiro. Cadê, meu irmão? Ô glória! Ô glória! Ô glória! Não, tá pouco. Segura na mão de quem está do seu lado. Porque se tem alguém apagado, se tem alguém morto aqui, quem tem vai passar para quem não tem. Quem já recebeu vai passar para quem não recebeu. Se está tudo bem na sua casa, você ora para quem está do seu lado. Vamos lá. Isso! Enquanto você está aqui clamando, correntes estão se partindo. Enquanto você está aqui clamando, livramento está chegando na sua casa. Isso! Ele fica quando já não tem saída. Ele me guia. Glória! Quando eu duvido de mim, Isso, você que está namorando, você que está noivo, se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Jesus é fiel. Aleluia. Isso, minha irmã. É desse jeito aí, ó. Isso. Se levanta. Jesus é fiel. Aleluia. Jesus é fiel. Não é como os homens, não. Não é como os homens, não. Pega o cálice, pega o pão agora na sua mão. Vamos adorar. Não é como os homens.
você não recebeu o pão e o cálice, balança a sua mão no lugar onde você está para receber. Se você cair, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus te cura. E se tiveres questões, Jesus é resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens, não. Não é não, irmão, não é não. Não é como os homens, não. Segura que a gente vai voltar aí, ó. Nesse ponto. Levanta e põe o cálice. Diga: Senhor Jesus. Vou falar com força. Diga: Senhor Jesus. Tem gente faltando aqui hoje, mas ao comer esse pão e ao beber esse cálice, eu creio que o teu Espírito vai buscar quem está faltando. Enquanto eu renovo a minha aliança com o Senhor e te adoro com essa canção, há um mover. Diga: há um mover de autoridade profética. Diga aí: aonde o filisteu entrou, tem no máximo 21 dias para arrumar as trouxas e bater em retirada. Diga: eu como e bebo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: eu como e bebo, não por ser digno e nem merecedor, mas porque sou perdoado. Renova a minha aliança contigo, Senhor, nessa manhã. Renova a minha aliança com meu irmão nessa manhã. Em nome de Jesus. Diga amém. Vamos comer do pão e beber do cálice, igreja. Forte isso. Pastor Milton já pode trazer os formandos aqui para frente.
paz, amada igreja. Podeis assentar. Prometo que